Há milhares de anos, uma civilização alienígena antiga vinda de uma estrela distante alcançou o auge de sua evolução. Com o domínio completo sobre seu próprio planeta, eles voltaram seus olhos para as estrelas vizinhas, buscando formas de expandir sua presença. Não sabemos de onde eles vêm ou o que realmente são, mas sabemos que não se trata de tecnologia terrestre. No entanto, com 5 milhões de anos de existência, muito mais velha que o Homo sapiens com seus 200 a 300 mil anos, e mais antiga, até que os primeiros membros da espécie que deu origem à nossa, eles entenderam que, em vez de invasões violentas, uma infiltração silenciosa e substituição gradual é muito mais pacífica e eficiente do que qualquer outra forma de tomada de controle planetário. Ele estava investigando declarações de que alienígenas estavam pegando seres humanos. Então vamos ter que considerar a possibilidade de vida fora daqui. Um plano cuidadoso, onde populações inteiras seriam substituídas por híbridos, geneticamente modificados e quase idênticos aos habitantes locais, até que o planeta fosse completamente controlado. Tudo isso sem guerra, sem resistência e sem alarde. Essa civilização agora parece ter escolhido a Terra como seu próximo alvo, com os Greys, uma raça subordinada, encarregados da execução. Estavam analisando os humanos e se intrometendo na vida deles da mesma forma que nos intrometemos na vida dos animais selvagens que nós queremos rastrear e seguir. Sabe, colocamos implantes neles e rastreamos para onde os animais vão, quando se reproduzem e o que comem. Com suas frequentes abduções, eles não apenas estudam os humanos, mas os modificam, inserindo-os entre nós, através das abduções que há décadas são relatadas ao redor do mundo. É isso que alguns pesquisadores defendem, entre eles um que investigou o caso de Linda Courtley, que parece ter saído de um filme de ficção. Algumas testemunhas me viram levitando para fora da janela. Esse pode se tornar o maior de todos os relatos na história da humanidade. Em uma noite comum, Linda foi abduzida e posteriormente perseguida por figuras sombrias, possivelmente agentes do governo, e se viu no centro de algo muito maior, em um acobertamento massivo da execução desse plano de hibridização extraterrestre. Eles vieram aqui, eram umas 10h15. E falaram o quê? Polícia. Outra civilização vinda de algum outro lugar, eliminando a nossa existência. Essa era a fase final para os alienígenas. No entanto, os Greys seriam apenas a ponta do iceberg. A verdadeira ameaça estaria vindo de uma inteligência ainda mais avançada e desconhecida que está por trás da lenta e silenciosa tomada do planeta, infiltrando-se nas áreas mais importantes da sociedade. Desde políticos até grandes corporações, figuras estratégicas já podem não ser mais humanas. Estaria a Terra sem perceber sendo tomada e a população sendo gradualmente substituída até que não reste nenhum de nós? A produção deste especial só foi possível graças aos nossos membros. Muito obrigada! Na madrugada de 30 de novembro de 1989, Linda Courtley, moradora de Nova York, relatou ter sido abduzida de seu apartamento próximo à ponte do Brooklyn, onde ela acordou por volta das 3 da manhã, percebendo que não conseguia se mover. Uma luz intensa preencheu o quarto e, sem entender o que estava acontecendo, ela começou a flutuar em direção à janela. Embora estivesse fechada, a janela foi atravessada sem que ela sentisse qualquer impacto ou resistência. Enquanto era levada, Linda notou 3 seres ao seu redor. Segundo sua descrição, eram pequenos, com cerca de 1,20 m, pele cinza e lisa, cabeças grandes e olhos negros e ovais.
Eles não exibiam qualquer expressão ou emoção, e seus movimentos eram silenciosos e precisos. Esses seres, conhecidos como Greys, em outros relatos de abdução, a acompanharam enquanto ela era levada para fora do apartamento. E a sensação de flutuar pelo ar continuava, até que ela foi levada até uma nave que, segundo ela, estava estacionada sobre os céus de Manhattan. Ela lembra de não sentir o vento, som ou qualquer outro tipo de interação com o ambiente ao redor, apenas o silêncio absoluto e a luz que a guiava. As ruas da cidade, geralmente movimentadas, estavam desertas naquela madrugada, o que aumentava a estranheza daquele momento. 10-4, nós temos um blackout total agora. Atualize. Sem energia na Rua 4. 10-4. Várias outras localidades também estão sem energia. Comunico que a Rua 4 está totalmente sem energia. Perfeito, compreendido. E num piscar de olhos, ela simplesmente acorda em sua cama ao lado de seu marido, como se nada tivesse acontecido. Mas Linda tinha certeza de que não se tratava apenas de um sonho ruim. Ela havia vivido tudo aquilo. A abdução conduzida pelos seres que ela descreveu em detalhes foi o início de uma série de eventos que marcaram profundamente sua vida e seriam amplamente debatidos entre ufólogos, cientistas e céticos. E essa história se destacou não apenas pelos detalhes incomuns, mas também pela localização. Ao contrário da maioria dos relatos de abdução, que costumam ocorrer em áreas rurais ou isoladas, essa teria acontecido no coração de Manhattan, uma das áreas mais movimentadas do mundo. Nova York, conhecida por ser uma cidade que nunca dorme, com ruas sempre cheias de pessoas e atividades a qualquer hora do dia, parece um cenário improvável para um evento desse tipo. O fato de uma abdução acontecer em um local assim levantou diversas questões sobre a veracidade, já que teoricamente haveria inúmeras testemunhas no local. A ideia de uma nave alienígena pairando sobre uma área tão densamente povoada, sem ser notada por outras pessoas, é o principal motivo da controvérsia desse caso. A surpresa foi descobrir mais tarde o envolvimento de um político de alto escalão das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar, que na época era secretário-geral e que tinha presenciado a suposta abdução. Esse político estava em um carro oficial atravessando a ponte do Brooklyn, exatamente no momento em que o incidente ocorreu. Ele e seus dois seguranças teriam visto ela sendo levada por uma luz vinda de uma nave e flutuando em direção ao céu, uma visão que eles descreveram como absolutamente inacreditável. Mais tarde, essas pessoas teriam grande importância na validação desse caso, que até o momento parecia uma cena saída de um filme. Buddy Hopkins, um ufólogo bastante respeitado naquela época pela seriedade que conduzia suas pesquisas, foi figura central na investigação do caso. Eu sou uma esposa e uma mãe de 41 anos. Encontrei seu livro sobre abduções alienígenas, mas li apenas uma parte dele e depois tive que parar. Um medo tomou conta de mim simplesmente porque partes de um quebra-cabeça podem ter se juntado. Sem dúvida, essa ligação da Linda foi marcante para o Bud. Foi muito empolgante. Esta é a cidade de Nova York. Tem sempre alguém em algum lugar. Meu Deus, as pessoas devem ter visto isso. Conhecido por seu trabalho em outros casos de abdução, ele ficou profundamente interessado no relato de Linda desde o início, acreditando que se tratava de um evento único devido à localização e às testemunhas envolvidas. No entanto, alguns detalhes o incomodavam, e somente depois de alguns anos, uma situação o fez dar mais atenção a este caso. Não ajuda em nada ficar preocupado. Seja o que for, não é coisa boa. Eu sou um investigador, sabe? Tentando descobrir objetivamente o que aconteceu. Ele começou coletando depoimentos e entrevistando Linda várias vezes, na tentativa de reconstruir os acontecimentos daquela noite de 1989, e chegou ao impressionante número de 23 testemunhas. Eu não acredito em discos voadores, mas foi uma visão clara.
Era brilhante, reluzente. Eu fiquei só olhando pra ele. Eu tive que ficar olhando por uns 2 minutos. Eu vi a mulher de camisola saindo pela janela. Eu achei que era um filme. Entendi. Efeitos especiais. A gente tava assustado. Não sabia o que tava acontecendo. Tem mais gente que viu? Tem sim. Eu trabalhava no New York Post, entregando jornal no Queens há mais de 20 anos. E no caminho de volta eu pegava a ponte. Eu me deparei com um blackout. A caminhonete falhando. E de repente, eu vi um monte de luzes na minha frente. Por causa disso, assim como foi feito no caso de Beth Barney Hill e no caso de Travis Walton, do qual já falamos aqui e que estão na descrição, ele utilizou métodos que incluíam sessões de hipnose regressiva para ajudar a Linda a relembrar aspectos que poderiam ter sido apagados ou esquecidos durante a abdução. Fala o que tá acontecendo. Eu tô numa mesa. Uhum. Minhas mãos Certo. estão vibrando. Tá sentindo? Eu consigo sentir. Sentindo? Eles estão com os olhos amarelos. Eles estão com olhos amarelos? Eles são tão feios, não. Sei. A grande pergunta é, por que eu? A maioria das pessoas estava relatando que uma coisa não humana estava entrando em suas casas, realizando todo tipo de experimentos da área médica e depois devolvendo elas sem nenhuma memória. E para surpresa de todos, através dessas sessões, ela começou a fornecer detalhes impressionantes sobre os seres. E não só isso, mas também de suas ações e também o que teria acontecido dentro da nave. Vamos começar. Você tá deitada na cama. 2, bem na ponta agora. 3. Qual é a primeira coisa que parece diferente? Eu tô com medo daquela coisa. Para Hopkins, esses detalhes seriam consistentes com outros casos, especialmente os que envolvem os Greys. Eles me empurraram no quarto e eu não quero ir. Eu vejo uma mesa, eu vejo eu acho que é uma mesa. Consegue ver os 4 pés dela? Ela não tem pés. Parece um imenso e longo bloco. Parece que tem eletricidade no meu corpo. Dói. Hopkins trabalhou intensamente para dar credibilidade ao caso, reunindo todas as evidências possíveis e apresentando-as em palestras e conferências sobre o tema. O objetivo era, claro, mostrar que esse não era um simples caso isolado, mas algo que merecia atenção. O Bud acreditava que ele entendia qual era a ideia básica de uma abdução alienígena. Eles estavam tentando monitorar a gente. Os alienígenas estavam fazendo a mesma coisa com a gente que a gente fazia com seres inferiores. E isso culminou no relato de Linda em seu livro Witnessed, tornando-se um ponto de referência em discussões sobre abduções. Conhecida publicamente na época como Linda Courtley, que teve seu nome real divulgado como Linda Napolitano, forneceu uma série de detalhes vívidos sobre sua experiência dentro da nave alienígena, revelando um cenário que mesclava elementos familiares e ao mesmo tempo bastante estranhos. Eu sinto uma coisa. Eu sinto uma dormência subindo pelo dedo do meu pé. Tem alguém no quarto! Linda descreveu um ambiente perturbador ao ser levada para o interior da nave alienígena. Ela recorda de estar deitada em uma mesa, imobilizada e cercada pelos Greys. Eu não quero ir. Eu vejo uma mesa. Eu vejo eu acho que é uma mesa. Consegue ver os 4 pés dela? Ela não tem pés. Parece um imenso e longo bloco. Parece que tem eletricidade no meu corpo. E dói. A nave era iluminada por uma luz intensa, e os seres, com seus grandes olhos negros, pareciam penetrar não apenas no seu corpo, mas também em sua mente. Linda relata que esses Greys realizaram uma série de procedimentos que lembravam exames médicos, utilizando instrumentos estranhos
que emitiam luzes e sons desconhecidos. Ela lembra que um dispositivo pequeno foi passado sobre o seu abdômen, provocando uma sensação de pressão, mas sem dor. Ela também sentiu como se algo estivesse sendo tirado de seu corpo, sugerindo um estudo relacionado à saúde ou à reprodução humana. Pessoas são abduzidas em diferentes estágios de suas vidas e, às vezes, os seus filhos são abduzidos, o que sugere que existia algum tipo de interesse em uma linhagem sanguínea. Estão interessados em nosso DNA, em nossas personalidades, nosso carinho por nossos filhos, nosso amor mútuo, o que pensamos das características mais humanas que temos. Além dos Greys, Linda também notou a presença de outros seres na nave. Esses seres eram mais altos, com traços faciais menos definidos e apenas observavam os exames, o que aumentou ainda mais o seu medo, pois ela se sentia como uma cobaia em um ambiente controlado. Embora Hopkins tenha dado crédito ao relato de Linda, o caso atraiu testemunhas que inicialmente confirmaram a história, mas cujos depoimentos tornaram-se contraditórios com o tempo. Algumas testemunhas relataram ter visto luzes estranhas no céu sobre Manhattan naquela noite, mas à medida que a investigação se aprofundava, inconsistências surgiam. Algumas testemunhas mudaram suas versões ou tornaram-se evasivas quando confrontadas com detalhes específicos. Por causa disso, críticos sugeriram que Hopkins poderia ter influenciado as testemunhas, o que a hipnose regressiva, usada para relembrar detalhes, poderia ter induzido falsas memórias. Além disso, a crescente popularidade de relatos de OVNIs e abduções durante as décadas de 1980 e 1990 levantou a hipótese de que as testemunhas poderiam ter sido pressionadas a apoiar a história de Linda. Meus convidados de hoje dizem que foram abduzidos por alienígenas, levados a bordo de espaçonaves e examinados por seres extraterrestres. O que os aliens, entre aspas, estão interessados nas metas deles e fazem tudo pelos motivos deles. Nós temos problemas com o ceticismo, mas temos problemas com a sátira. O que essas criaturas estavam buscando? O foco dessa coisa toda me parece ser algum tipo de experimentação genética que estão fazendo. Espera, eles estão pegando esperma e óvulos para fazer humaninhos no planeta deles ou eles estão... A suposição é de que eles estão tentando criar um híbrido, uma mistura da raça deles e da nossa. A falta de nomes verdadeiros das testemunhas e sua relutância em se apresentar publicamente também levantaram dúvidas sobre a autenticidade do relato. Você não é nada sem pessoas que tenham coragem de se manifestar. Testemunhas são a base de todo o trabalho. Todo mundo tem medo de se manifestar. No entanto, Hopkins acreditava que tinha em mãos provas que confirmariam a veracidade do caso, envolvendo não apenas testemunhas comuns, mas também o até então secretário-geral da ONU. Em 1991, quase 2 anos após o incidente, Hopkins recebeu uma carta de 2 seguranças que alegaram ter visto, na madrugada de 30 de novembro de 1989, 3 figuras alienígenas e uma mulher flutuando para fora de um apartamento em direção ao OVNI. Eles explicaram para o Bud que eles não eram policiais, mas agentes federais, trabalhando como seguranças de um diplomata de alto escalão muito conhecido. Essas testemunhas deram ao caso um novo nível de credibilidade. Os seguranças que se autodenominavam Richard e Dan disseram que não estavam conseguindo conviver com o fato de terem presenciado a cena e serem incapazes de ajudar a mulher. Após o contato, Richard e Dan descobriram que Linda estava viva e teriam até mesmo a visitado em seu apartamento em Manhattan, mas ali começava outro pesadelo. Em toda foto, meu nariz parecia torto. Meu nariz nunca tinha sido torto e tinha um caroço no meu nariz, bem aqui. Tá tudo bem. Deita. Você tá bem, John. Deita. Fecha os olhos, deita. Não consigo me mexer. Tinha alguma coisa no meu nariz e não podia me mexer. Nós temos muitos relatos que as pessoas descrevem uma agulha entrando nas narinas. E tem um pequeno objeto na ponta. E nós temos motivos para crer que isso é algum tipo de implante. Por quê? A segunda parte deste web documentário está disponível exclusivamente para os membros do canal.